António, o que é que falhou de facto do lado do PSD? Boa noite. O PSD sempre disse o que vinha. Tem uma visão que é crescentemente diferente daquela que este PS tem vindo a afirmar, na sua cegueira ideológica crescente amarrada ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e que ainda assim estaria disponível para escolher algumas matérias essenciais que podiam ser objeto do acordo. E, portanto, o Rio indicou isso, esse papel é público, três áreas com alguns pontos e algumas normas que eram mexidas. E já agora, tinham vários pontos, 21 pontos, dos 21 pontos, 9 eram acertos de linguagem, 12 eram coisas que vinham da proposta do PSD, que não estavam de todo no texto que estava a ser votado. E já agora, para perceber a pouca consistência que tem a argumentação do PS, um dos pontos sobre o papel do SNS, Ana Catarina Mendes usou aqui a expressão, o PSD quer a preponderância dos privados. Um dos pontos que o PSD entregou diz assim, ponto 3, da terceira área, SNS gerido primordialmente pelo Estado, de acordo com as melhores práticas internacionais. E depois é preciso regular o papel e a relação com os privados, cumprindo 3 critérios, que são o acesso, a qualidade, resultados em qualidade de saúde e resultados financeiros. E, portanto, não é nada disto. Sabe o que é que falhou, Pedro? Uma coisa, eu disse isto aqui na semana passada ou há 2 semanas. Verdadeiramente, isto tem sido uma distração, uma armadilha que António Costa tentou lançar ao país para ver se não se falava dos problemas na saúde e as pessoas andavam distraídas com uma lei que efetivamente não mudou nada. A distração? As negociações ou o fim destas? Não. Todo o processo. Repare, porque note que nós começámos, vamos fazer uma lei de bases da saúde, ela é de Maria de Belém, depois a seguir vamos rasgar, o próprio governo, vamos rasgar o que diz Maria de Belém e é outra coisa, depois a seguir vamos negociar com o Bloco de Esquerda e com o PCP, a seguir não se entendem, não, agora vai ser com o PSD, agora dizem, afinal não nos entendemos com o PSD, com o argumento já agora de que este é o último. Verdadeiramente nem sequer discutiram nada. Disseram assim, não há tempo. A Ana Catarina Mendes disse 15, mas são 20, faltam 20 dias de legislatura. O Orçamento de Estado, que tem milhares e milhares de artigos e de normas, são votadas, demora 27 dias. Portanto, isso não é sequer, isso é fazer de nós parvos. Rui Rio usou uma expressão parecida hoje. Portanto, não é isso. A armadilha lançada por António Costa, é procurar manter um processo vivo, ora para a esquerda, ora para a direita, sem nunca chegar a resultado nenhum, porque quer distrair dos problemas. Ana Catarina Mendes foi séria, porque começou a intervenção, é dela a dizer assim, verdadeiramente, o problema é que nós estamos aqui já numa discussão de semântica, mas não está em causa já resolver o problema essencial, que é o reforço do SNS. Pois não, nem estava nem podia estar, porque o problema, aquilo que está a causar degradação e o caos que hoje se vive no SNS não resulta do que está na lei de bases nem do que ia lá ser inserido em qualquer das propostas. Não, vá lá. Eu ouvi, deixa-me só dizer mais isto. Há 2 decisões fundamentais, 2, deste governo, desta maioria, que causam esta situação no SNS. Uma, cortar o investimento público na saúde. Eu recordo que o investimento público na saúde foi, em 2015, último ano do governo anterior, 163 milhões de euros. 163 milhões de euros. A partir daqui tivemos, ou seja, 163 milhões em 2015, 116 milhões em 2016, 110 milhões em 2017, 132 milhões em 2018, e soubemos hoje que 2019 está a ser exatamente igual, meio milhão de euros de diferença relativamente a 2018. Ou seja, no conjunto dos 3 anos e no quarto vai acumular, vão ser cerca de 150 milhões de euros a menos do que bastava se tivessem mantido o valor de 2015. Primeiro, portanto, decisão e culpa deste governo que está a cortar no investimento, e esteve a cortar nos estes anos, para equipar os hospitais e os centros de saúde. A segunda decisão já não é pelas máquinas e os edifícios, é pelas pessoas. O que é que fizeram? A Ana Catarina Mendes vai dizer isso. Nós aumentámos o número de enfermeiros. Vai dizer isso, já sei. Sabe porquê? É factual. Eu sei, claro, é factual. Não tem problema. Ana Catarina, nós também aumentámos o número de enfermeiros, mas o problema não está aí. É que antes de começarem estes aumentos, sim, aumentaram. Antes de começarem estes aumentos, sabe o que é que fizeram? Reduziram o horário de trabalho, quer em enfermagem, quer em técnicos de saúde, em 12,5%, aqueles que passaram de 40% para 35 horas. O que é que aconteceu? Que hoje os hospitais, centros de saúde,
em todas essas horas de trabalho de enfermeiros e técnicos de saúde. Médicos não, porque não estão sujeitos a este regime de horário de trabalho. Estas horas são menos. Eu dou sempre o exemplo de um hospital que eu conheço melhor, do meu círculo eleitoral, de Viseu. A administração já nomeada por este governo, reunião recente que tive com eles, disseram, por causa das 35 horas, redução das 40 para as 35, perdemos imensas horas de enfermagem disponível para os utentes. Depois disso, já nos autorizaram a contratação de vários enfermeiros. Depois de contratarmos estes enfermeiros todos, ou seja, os tais salários a mais que se gastam, continuamos com menos horas de enfermagem disponíveis. Ou seja, conseguiram estar a gastar muito mais, seja em novo pessoal, seja em horas extraordinárias, para ter piores serviços. Cortam no investimento público e reduzem, por força das 35 horas, as horas de trabalho. Eu não queria que transformássemos este de esquerda a direita de hoje numa discussão sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas sim sobre aquilo que hoje aconteceu, que foi o facto do PS ter rompido as negociações com o PSD. Nunca quis negociar. O António falou numa encenação desde o início, mas o PSD não sabia que estava a acontecer essa encenação o PSD... e entrou nela, então? Eu acho que o Rio respondeu isso hoje de uma forma muito clara. E por isso é que foi tão célere, que era para não perder tempo. Lembra-se que isto começou na sexta-feira e o Rio disse, não se preocupem, nós para não haver aqui perdas de tempo, dizemos já o que é que vimos e pomos aqui os tais pontos, as 3 áreas, 21 pontos. O Rio disse isto, explicou isso hoje muito bem. Que é, eu posso ter do outro lado pessoas das quais, e outros partidos, cuja seriedade eu duvido. Eu até posso desconfiar, mas para mim é um traço de caráter dele, a maneira de ele estar na política. Para mim, se há aqui uma possibilidade, apesar de uma eventual má-fé do outro lado, eu não vou deixar de tentar chegar a uma decisão que possa melhorar o interesse público. Ponho as minhas cartas na mesa, disponibilizo-me sem colocar linhas vermelhas a procurar chegar a uma aproximação e depois vamos ver o que é que os outros querem. Percebemos. À primeira ronda, percebeu-se que estavam a fingir. Bom, se me permitem, porque eu acho que já ouvi aqui coisas que são... Verdade. Em primeiro lugar, Leitão Amaro, vamos lá ver se nós nos entendemos. Para o PSD, desde o início, não há vontade de alterar a lei de bases. É uma lei de bases que os senhores aprovaram, que tem a preponderância do setor privado, é verdade. Preponderância? Pode fazer todas, quatro PPPs em pode Portugal? fazer todas as juras que queira fazer hoje ao Serviço Nacional de Saúde, que toda a gente sabe o que é que o PSD e o CDS fizeram ao longo de 4 anos ao Serviço Nacional de Saúde, que depauperaram o Serviço Nacional de Saúde, pagaram as dívidas, que aumentaram taxas de moderadoras e que tornaram impossível o acesso a muitos cidadãos e sabem disso. Bom, como o Pedro não quer transformar isto no Serviço Nacional de Saúde, na questão do Serviço Nacional de Saúde, eu quero dizer o seguinte: há hoje ainda muitos problemas no Serviço Nacional de Saúde, fruto de um desinvestimento muito acentuado que houve durante muito tempo, sobretudo pelo PST e pelo CDS, que fez com que este governo tenha investido bastante mais, mas que não é suficiente perante o cenário de que vínhamos em 2015 e que os cerca de 12 mil profissionais de saúde que entraram nestes 4 anos para o Serviço Nacional de Saúde ainda não chega para fazer face e é preciso continuar a investir. É preciso continuar a investir. Sobre a lei de base é para mim muito simples. É para mim muito simples. O PS não esteve de boa fé nestas negociações. O Partido Socialista esteve sempre de boa fé. Foi o Partido Socialista que teve a iniciativa de apresentar uma proposta de lei para discutir e para rever a lei de bases. Aliás, fazendo jus àquele que foi, àquele que foi o verdadeiro pai do Serviço Nacional de Saúde, que foi António Arnaud. E por acreditarmos sempre que o Serviço Nacional de Saúde foi das melhores conquistas que Abril trouxe para os portugueses e para a vida dos portugueses, que quisemos fazer uma revisão da lei de bases e que dissemos ao que vínhamos. O que eu acho extraordinário é que numa lei que tem tantas coisas inovadoras, tantas coisas que respondem às necessidades dos tempos atuais, tenhamos ficado encerrados na questão da gestão pública ou da gestão privada. Nós estamos a falar de 4 PPPs em cerca de 100 hospitais, no universo de 100 hospitais. Nós estamos a falar de uma questão de saber... Achei que era a preponderância. Achei que havia uma preponderância. Afinal, não há preponderância nenhuma. Não há preponderância. Mas é que a preponderância é quando nós deixamos de investir no Serviço Nacional de Saúde e damos as mãos aos privados. Mas não foi. 165 milhões de euros. António Leitão Amaro, não foi. O Leitão Amaro sabe que não foi. E deixe-me terminar para dizer. Os últimos 9 anos, os 2 anos... O maior investimento foram 2012 e 2015. Ainda ontem o Ministro das Finanças reconheceu ontem no Parlamento. Que eu diga, encenação é dizer que se quer discutir e que se está disponível para discutir em 3 áreas fundamentais, uma das quais as PPPs, e chegarmos à conclusão que numa ronda de
de negociações, se apresentam. É que não se apresentaram 3 propostas, Leitão Amaro. Lamento imenso, apresentou-se uma nova proposta de lei de bases que vai ao arrepio daquilo que tem sido dito pelo Partido Socialista na necessidade desta nova lei de bases. Podemos querer fazer de conta que não vemos e podemos até querer dizer que os outros não são sérios. Eu não entro nesse jogo, entro no jogo de saber de que maneira é que nós, políticos com responsabilidades, podemos melhorar o Serviço Nacional de Saúde, que não se melhora apenas com a lei de bases, mas que a lei de bases lhe dá um enquadramento. Bom, Ana, no fim desta legislatura havia uma aproximação grande entre PS e PSD em algumas matérias, esta era uma delas. Qual é a distância entre um e outro neste momento, 20 dias do fim da legislatura? Entre o PS e o PSD. Bom, eu julgo que, desde logo, a concepção sobre o que é o Serviço Nacional de Saúde e o que deve ser o Serviço Nacional de Saúde. E nas outras matérias? Estava a falar da questão da descentralização em que houve um acordo... Na laboral, na questão das florestas. Em que houve um acordo com o PSD, em que o PSD andou para trás e para a frente e que finalmente conseguimos fazer uma lei da descentralização, que é talvez uma das grandes conquistas para o poder local, das melhores conquistas do poder local também dos últimos tempos, que é a capacidade de terem mais meios e mais competências e com isso responder mais facilmente aos problemas das pessoas. A questão da legislação do trabalho, como sabe, está a ser discutida neste momento e espero que chegue a bom porto nos próximos tempos, designadamente porque nós temos que ter a noção de que o trabalho que tem sido feito ao nível da melhoria das condições de trabalho, mas também do combate à precariedade durante esta legislatura toda, na alteração que está a ser feita à legislação laboral, é também para encontrar novas formas e melhor resposta perante os desafios que se colocam também, designadamente ao nível dos desafios tecnológicos da sociedade digital e que exige uma proteção também dos trabalhadores. Portanto, nessas matérias mantém-se a aproximação com o PSD. Julgo que tem havido, haja bom senso e tudo se faz. António, Rui Rio diz que não quer que o PSD seja a muleta da geringonça, foi a expressão que hoje utilizou, mas a verdade é que o Governo tem procurado o apoio do seu partido sempre que as coisas falham nas negociações com o Bloco de Esquerda e o PCP. Isso não faz do PSD a muleta do PS? Ele disse, não é muleta nem de geringonça, nem do PS, nem de ninguém. E eu, por acaso, acho que não queria que o PSD fosse a muleta da geringonça. Vamos lá ver. Não deve haver muitas pessoas no PSD que acreditam tanto como eu que o PSD é alternativa e que não há lugar nenhum em Portugal e não faz sentido haver bloco central, nem de governo, nem de parlamento. No dia em que a direção do meu partido quisesse isso, eu sou o primeiro a combater isso internamente com toda a força que tiver. Acho que o país precisa de alternativa e este PS é muito diferente deste PSD. Primeiro ponto. Segundo ponto. Dito isto, como aconteceu em toda a nossa história democrática, fizeram-se várias revisões constitucionais. Para começar, há leis constitucionais ou ordinárias em que pode haver convergências. Convergências em alguns pontos, e quanto mais estruturais eles forem, melhores, porque as reformas perduram, não tornam os partidos dependentes uns dos outros. E eu acho que essa conversa foi alimentada por muitos. E a pergunta é, esse exercício é concretizado em quê? Onde é que isso aconteceu efetivamente? Temos. Deu 2 ou 3 exemplos. A base de saúde era um deles. As negociações entre o Governo, o Bloco de Esquerda e o PCP falharam e a partir desse momento havia uma aproximação entre o PS e o PSD. Não houve uma aproximação. Há uma coisa diferente. O PS, tipo, cá está vendo, diz, ora, quero ir para ali, ou quero ir para ali, como que não vou para um lado, agora vou para o outro, como se não soubesse o que queria. O que é que o PSD disse? Olha, aqui estão os meus princípios. Se quiser dialogar, se quiserem dialogar com base nos princípios em que nós acreditamos, venham. E o PS veio e fugiu. Porque, na verdade, nunca quis. Queria só arranjar uma distração. Não diga isso. Sobre a matéria laboral, relativamente à qual ainda as votações estão a decorrer, o PSD disse uma coisa desde o princípio. Há um acordo de concertação social, se aquilo que for votado corresponder ao acordo de concertação social, isto é, aquilo que basicamente trabalhadores e empresárias acordaram, o PSD respeita, não é com o Partido Socialista, é com respeito com a concertação social e aquele acordo. O PSD está ao lado. Se a maioria de esquerda quiser aprovar uma coisa diferente, o PSD não estará. Por último, relativamente à descentralização, é um ótimo exemplo em que nós fizemos um esforço enorme, demos todas as oportunidades, o PS falhou e o Governo falhou todos os prazos, chegámos ao final da legislatura e não há nada no terreno.
Nada. é As verdade. Ana Catarina, Leitão todas as Amar, áreas pelo amor de principais Deus. estão paradas, não diplomas aconteceu nada. aprovados, está a Depois, descentralização no terreno. deixe-me só dizer mais Como é isto. que consegue Para dizer finalizar isso? esta parte, Eu António, acho por favor. que esta abordagem da Ana Catarina tem sempre o problema de partir de uma versão falsa da história. Eu vou dar 2 exemplos. Eu acho extraordinário que Eu vou o dar Leitão 2 Amar tem exemplos. sempre a verdade dos factos. Eu quero dar factos. Eu, aliás, até é difícil discutir com quem tem sempre tanta verdade. Só que falha nos resultados, falha nos factos. Eu vou Leitão falar Amar. de factos. Disse assim, estes senhores do PSD foram aqueles que criaram dificuldades de acesso, designadamente financeiro, por causa das taxas moderadoras. Sabe o que aconteceu ao número de pessoas isentas de taxas moderadoras no governo a que eu pertenci? Aumentou 600 mil o número de isentos. 600 E mil aumentaram- o número aumentaram de as isentos. taxas moderadoras a 600 mil do Doentes número de oncológicos, isentos. grávidas, quero voltar a esse número. Sabe quantas pessoas é que estão isentas em Portugal de taxas moderadoras? Leitão Muitos Amar, a sério. milhões, não são milhares. Segunda questão, desinvestiram e nós estamos a recuperar, disse segunda versão, de facto, nós estamos a recuperar o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, isto significaria, se os factos suportassem essa tese, que em cada um, pelo menos na maioria, ou pelo menos em um ano da legislatura, tivessem investido mais que, por exemplo, em 2012 ou em 2015. Sabe o que é que aconteceu? Todos os anos, eu dei os números há bocado, todos os anos desde 2015, o investimento foi mais baixo e em 2019 vai pelo Leitão mesmo Amar, caminho. isso não é verdade. O Leitão Amar sabe que, por mais sério que esteja com o ar eu vou sério, ler. sabe que isso Sempre- não é verdade. desculpe. Sabe que houve um investimento Ana, muito nós temos que significativo no Serviço avançar Nacional de na Saúde. esquerda-direita. Sabe que houve mais... Ana Catarina, sabe que houve mais... 163 milhões de euros Leitão é Amar, mais desculpe, que 116, mais 12 é mais que mil 110 profissionais, e é mais que 132. mais 12 mil profissionais. Os senhores, em Ana 4 anos, Ana tinham Catarina. cerca de 300 contratações de enfermeiros, por exemplo. Ana Catarina Convidaram Mendes. enfermeiros e médicos Ana a Cata- emigrar Ana Catarina e Mendes. depauperaram o Serviço Nacional de Saúde. Por favor. Esta é a verdade. Se Assim, me parem lá pergunta, com a programação se me ideológica. pergunta se eu- Conteste lá, não é uma questão conteste lá os ideológica, dados. é uma questão da vida das pessoas. Deixa-me avançar aqui nas questões, Conteste Ana. Vida das pessoas. Conteste lá. E Como é se que é o possível? Bloco e o Conteste o que PCP está a não dizer. quiserem... Não conteste como é que é um aumento de quiserem investimentos no agora investimento a ser mais aprovar baixo? esta lei, enfim, como sabemos, o Bloco tem feito, fica o pé na questão das parcerias público-privadas. Ainda há saída para a proposta que está em cima da mesa? Pedro, eu digo-lhe uma coisa, eu volto a dizer. A proposta que está em cima da mesa é uma proposta absolutamente ponderada, com bom senso, que permite que o Serviço Nacional de Saúde seja reforçado, seja público, seja tendencialmente gratuito, seja universal, como sempre foi constituído, foi assim que foi constituído, e permite que sempre que seja necessário, em determinadas condições, de forma supletiva e de forma supletiva, que se possa recorrer a parcerias público-privadas. Mas há uma coisa que também é preciso dizer. O Bloco de Esquerda, na sua proposta inicial, também tinha a previsão da possibilidade de haver supletivamente o recurso às público-privadas. Portanto, eu, sinceramente, não consigo perceber uma teimosia desta natureza quando o que está em causa na Lei de Bases quando, nesta legislatura, não se pode perder a oportunidade de melhorar uma lei de bases, porque esta é claramente melhor do que a lei de bases que está atualmente em vigor, por uma birra de uma concepção de que tudo tem que ser gratuito e público. Vamos ter que esperar a reação do Bloco de Esquerda, mas a verdade é que os bloquistas não devem andar propriamente satisfeitos com o PS depois daquilo que foi dito por Carlos César no início da semana, nas jornadas parlamentares em Viseu, e daquilo que Ana Catarina Mendes disse ontem sobre a maioria absolutamente inequívoca. Vamos ver se nos entendemos. Ao longo de 4 anos, foi possível o Partido Socialista liderar uma solução governativa que melhorou consideravelmente a vida das pessoas. Ao longo de 4 anos, com os parceiros à esquerda, foram aprovados 4 orçamentos de Estado. 4 orçamentos de Estado que repuseram direitos, 4 orçamentos de Estado que repuseram salários, 4 orçamentos de Estado que aumentaram e repuseram as pensões, 4 orçamentos de Estado que fizeram investimento e mais investimento, 4 orçamentos de Estado que, apesar de ainda não estarmos satisfeitos e querermos melhorar na próxima legislatura, melhoraram os serviços públicos em Portugal. Dito isto, Melhoraram os serviços públicos? a verdade foi
Melhoraram os serviços públicos? Melhoraram os serviços públicos, apesar das dificuldades que ainda se enfrentam, melhoraram-se os serviços públicos. Mas já pediram desculpa nas últimas semanas. Leitão Amaro, apesar das dificuldades, melhorámos os serviços públicos e digo isto com a maior das convicções de quem sabe de onde partimos e aonde estamos neste momento. Já agora, e aquilo que eu lhe gostava de dizer é que ao longo de 4 anos, também... Já, o que é que quis claramente dizer com uma maioria absolutamente inequívoca? É o mesmo que uma maioria absoluta. O que eu quero dizer com uma maioria absolutamente inequívoca é que o Partido Socialista foi capaz de liderar esta solução governativa e que a minha expectativa é que em outubro, assim como aconteceu nas eleições autárquicas, assim como aconteceu nas últimas eleições europeias, é que os portugueses continuem a confiar no Partido Socialista e deem força ao Partido Socialista para que o Partido Socialista continue a liderar uma mudança de progresso e de reforço do Estado Social em Portugal, porque é para isso que aqui estamos. Uma maioria absolutamente inequívoca, é uma vitória no Partido Socialista e uma vitória no Partido Socialista que permita continuar este caminho, portanto, melhorando a vida das pessoas. Mas sem a necessidade do Bloco de Esquerda e do PCP a partir de outubro? Eu não digo isso. O que eu digo é que os portugueses dirão no dia 6 de outubro o que querem. E perante o resultado eleitoral, se nos derem uma maioria absoluta, tanto melhor. Que querem o PS tanto melhor. Governo, é isso? Há uma coisa que eu sei. Sob a liderança de António Costa e com o Partido Socialista, o diálogo com todos será uma tónica assente sempre. Porque nestas coisas a democracia não se constrói só com um ou com o outro. Constrói-se com todos e, neste caso, espero que o Partido Socialista possa continuar a liderar o governo nos próximos 4 anos. E já agora, António, como é que o PSD tem olhado para este período pré-eleitoral com o PS do outro lado da barricada a pedir o melhor possível para o partido, como disse Pedro Nuno Santos aqui ontem no Jornal da Noite, ou uma maioria absolutamente inequívoca, como diz Ana Catarina Mendes? Cada um pede o que acha. O que eu acho é que não apenas uma maioria absoluta, mas até uma vitória do Partido Socialista tem 3 características. É imerecida, é perigosa e é inútil. Eu começo pelo fim. É inútil porque nós olhamos para o Partido Socialista e para o governo do Partido Socialista e praticamente não vemos projeto de futuro. Fizeram 2 coisas. Prometeram que iam virar a página da austeridade, o que deram foi uma austeridade diferente. Carga fiscal máxima, serviços públicos no mínimo. E depois, tudo o resto foi reverter reformas, ou seja, o projeto do Partido Socialista foi voltar às condições de leis e programas que existiam em 2010. 2010 não foi exatamente uma altura em que nós estivéssemos bem. Portanto, este é o programa do Partido Socialista, é uma visão de retrovisor, a olhar para trás. Depois, revertir os cortes que os senhores fizeram, sim, revertemos com orgulho. Ana Catarina... Sim. Cortes que nos salários dos funcionários públicos, sabe quando eles foram aprovados? Dezembro de 2010, José Sócrates. Cortes nas pensões, sabe quando é que eles foram aprovados? Dezembro de 2010, José Sócrates. Cortes. Quem é que cortes foram aprovados todos em 2010. Quem é que cortou subsídios de férias? Quem é que cortou subsídios de Natal? Quem foi? Eu ouvi com paciência. Não ouviu, não. Perigosa porque o Partido Socialista já mostrou que faz 3 coisas que para mim são inaceitáveis. Uma forma que achar que o poder é um meio que pode ser utilizado de qualquer forma. Designadamente, enxamear o governo e os altos quadros da administração pública de famílias. Segundo, não assume responsabilidades políticas pelas falhas que existem sob a sua subordinação. É sempre responsabilidade dos outros. E nós podemos começar na calamidade mais elevada de todas, onde o governo demorou 7 meses a assumir responsabilidade. Terceiro, um desrespeito de instituições independentes. Um Partido Socialista com mais poder que tivesse, menos respeitava as instituições independentes. Terceiro, portanto, é inútil, porque não tem programa político, é perigosa porque é uma má forma de governar e, em terceiro, é imerecida. Ao final de 4 anos, o que é que nós temos? Temos um país vergado pela carga fiscal mais elevada de sempre. Temos um país que está com os serviços públicos degradados, sim, porque cortaram o investimento público, sim, porque na saúde desceram de 163 milhões para 110, 132. E por último, já agora, imerecida, porque naquilo que acaba por ser um dos aspectos mais decisivos, que é a riqueza por habitante que os portugueses têm, nós estamos, face à Europa, a ficar para trás. Ano após ano, desta legislatura, temos vindo a ser ultrapassados. Mais que a média europeia. Temos o melhor déficit da história democrática. Baixámos os impostos sobre o trabalho. 4 países. Carga fiscal mais elevada de sempre. Lembra-se do aumento colossal de impostos
cortes de Vítor Gaspar, ou também já se esqueceu disso? Lembra-se do corte do... Conseguiram pôr a carga fiscal mais elevada, designadamente através do imposto sobre os combustíveis. Carga fiscal máxima de sempre. Aumento do salário mínimo nacional, devolução de rendimentos. Sabe quando é que o salário mínimo nacional começou a ser aumentado? Sabe quando é que o salário mínimo nacional começou a ser aumentado? 2014. Muito obrigado aos dois. Os portugueses estão aí para julgar no dia 6 de outubro.